Doulu Dalu. Volume 5. Capítulo 33. Meng Yiran também usa armas ocultas? Embora Tang San estivesse impaciente para salvar Xiao Wu, ele ainda não havia perdido sua mente. Ele sabia que ele precisava se recuperar até certo ponto antes de ser capaz de absorver o anel de espírito diante dele. Agora ele não tinha mais tempo para ligar sobre qualquer tipo de perigo. Sentado ali ele respirou profundamente, conseguindo um pouco do tão preciso descanso, então cultivando para recuperar um pouco de poder espiritual. Nesse momento, a coisa que Tang San mais temia aconteceu. Enquanto o anel de espírito da aranha demônio Face de Homem lentamente aparecia sobre seu cadáver, 3 convidados inesperados saíram da floresta. Embora esse não fosse o caso mais perigoso, uma besta espiritual forte, mas quando Tang San viu as 3 pessoas, ele não pode evitar sentir seu coração afundar. Dos 3 mestres dos espíritos, Tang San reconheceu 2 delas. Essas 2 eram as pessoas que haviam ido embora não muito tempo atrás, a vovó serpente Xiao Tianxiang e a linda jovem menina Meng Yiran. E junto a elas estava uma terceira pessoa, um alto e magro ancião. O ancião parecia estar pelo menos acima dos 70, com a cabeça coberta por cabelo prateado assim como Xiao Tianxiang. Em sua mão havia uma bengala de cabeça de dragão prateado com mais de 4 metros de comprimento. A cabeça de dragão da bengala era como se estivesse viva, parecendo extravagante e intrincada. Uma face coberta com rugas mostrava sua idade. Sobre ele haviam inacreditáveis 8 anéis de espírito oscilando para cima e para baixo lentamente. 2 amarelos, 3 roxos, 3 pretos. Embora julgando pela qualidade ele só tivesse um anel de espírito de 1000 anos de vantagem sobre Zhao Wuji, ele tinha 8 anéis de espírito. Isso significa que ele era um Doulu espiritual do 80º nível ou acima. Não era nem preciso perguntar. Tang San sabia quem era essa pessoa. Ele era o marido da vovó serpente, o avô de Meng Yiran, o Duque Dragão Meng Shu. A inteira família de 3 estava finalmente reunida. O Duque Dragão não precisou nem mesmo liberar seu poder espiritual. Com meramente os 8 anéis de espírito, Tang San se sentia como se não pudesse respirar. Mesmo se Zhao Wuji e os outros estivessem todos aqui, eles ainda estariam em total desvantagem. A família do inigualável dragão serpente a princípio não percebeu Tang San cultivando. A atenção deles caiu primeiro na aranha demônio Face de Homem morta e instantaneamente suas faces se contorceram. Meng Yiran até mesmo gritou. Não, como ela ficou assim? Por quê? Por quê? Quem matou minha aranha demônio? Meng Yiran havia mudado para uma vestimenta verde colada e parecia heróica. Mas Tang San não estava no modo para apreciar isso. Ouvindo Meng Yiran, ele não pode evitar sorrir amargamente na escuridão. Como essas coincidências podiam ser tão fora de hora? Algumas coisas podem não acontecer em toda a sua vida, mas quando o destino decide brincar com você, isso pode acontecer 2 vezes em um curto período de tempo. É claro que Tang San não iria esperar que a família não pudesse encontrá-lo. Com o poder espiritual de Duque Dragão, ele só precisava levemente prestar atenção para ouvir a respiração de Tang San, ou até mesmo uma batida de coração. Correr definitivamente não era uma opção e Tang San também não planejava correr. Homens de verdade admitiam o que eles tinham feito. Eu a matei. Nesse momento, sua força havia se recuperado levemente. Se apoiando em uma árvore ao seu lado, ele conseguiu se levantar. A voz de Tang San instantaneamente chamou a atenção da família inigualável dragão serpente. Meng Yiran viu o desleixado Tang San. A princípio ela não o reconheceu, mas então as lágrimas começaram a cercar seus olhos. Você, é você de novo. Tang San deu um sorriso torto. Eu não sei por que coincidências como essa acontecem, mas dessa vez realmente fui eu novamente. Essa aranha demônio Face de Homem também era sua presa? Meng Yiran continuou encarando Tang San, sua face inteira ficando vermelha brilhante, obviamente irritada ao extremo. Vendo Tang San, a vovó serpente também franziu a sobrancelha, sussurrando alguma coisa nos ouvidos do Duque Dragão. Logo em seguida, Tang San viu os olhos do Duque Dragão. O Duque Dragão parecia ser velho, mas seus olhos eram inacreditavelmente brilhantes. Tang San nunca havia visto olhos tão brilhantes. De onde ele estava até onde o Duque Dragão estava, havia uma distância de pelo menos 30 metros, mas o Duque Dragão o fez sentir como se eles só estivessem separados por um cum, 3,3 centímetros. Você é o Tang San? O Duque Dragão Meng Shu disse friamente. Sua voz soava muito clara. Nem um pouco como a de um homem velho. Tang San assentiu. Então você sabe que, para matar essa aranha demônio Face de Homem, nós já a estamos perseguindo por um dia inteiro. Se não fosse por suas teias irritantes, ela já teria se tornado o anel de espírito da Irã. As aranhas demônio Face de Homem são muito escassas, porque elas não são bem recebidas por nenhuma outra besta espiritual. Mesmo nessa grade floresta estrela Dou, elas são raramente vistas, muito mais valiosas do que uma serpente com crista cauda da fênix. A face de Tang San havia perdido toda sua cor, mas ele não mostrou nenhum sinal de medo. Ele disse indiferentemente. Eu sei tudo o que você disse, mas eu tinha que defender a mim mesmo. Se uma aranha demônio Face de Homem repentinamente aparecesse diante de mim, você está dizendo que eu deveria ficar parado e deixá-la me matar. Meng Shu franziu as sobrancelhas. Você está dizendo que você matou essa aranha demônio Face de Homem sozinho?
Tang San assentiu. O Duque Dragão e a Vovó Serpente olharam um para o outro, ambos vendo a surpresa nos olhos do outro. Embora a aranha demônio Face de Homem não fosse uma besta espiritual incrivelmente poderosa, na categoria de 1000 anos, seu poder de ataque era definitivamente de alto nível. Embora ela não tivesse suas teias, com suas capacidades de ataque e defesa, ela ainda foi morta pelo jovem de 12 anos diante deles. Como isso aconteceu estava realmente além do entendimento do velho casal. A impressão da Vovó Serpente sobre Tang San já era alta, mas ela não pode evitar aumentar sua impressão ainda mais. Antes, quando Meng Yiran perdeu para Tang San, ela não havia pensado muito sobre isso. Mas agora ela percebeu que sua neta realmente não era uma oponente digna dessa criança. A bengala de cabeça de dragão do Duque Dragão Meng Shu se moveu para cima, um fluxo de poder espiritual branco saiu da ponta da bengala, virando a aranha demônio Face de Homem. Ele imediatamente viu os olhos danificados e não pode evitar balançar a cabeça em sua mente. Embora ele não soubesse como Tang San havia feito isso, do fato de Tang San conseguir atacar o ponto fraco dessa aranha demônio Face de Homem, ele podia ver a habilidade dessa criança de permanecer calma diante de inimigos fortes. Olhando para Tang San novamente, Meng Shu não pode evitar demonstrar um pouco de sua admiração. Vovô, você tem que ficar do meu lado nessa questão. Meng Yiran tinha apenas 16 anos de idade afinal. Vendo outro anel de espírito poderoso roubado, especialmente pela mesma pessoa, como ela poderia conseguir continuar restringindo sua raiva? Meng Shu acariciou a cabeça de sua neta, gesticulando para ela não se preocupar. Olhando para Tang San, ele disse: Tang San, eu vou te dar duas opções. Eu, o Duque Dragão Meng Shu, já estive viajando ao redor do mundo dos mestres dos espíritos por muito tempo e eu não sou desarrazoado. Contra uma aranha demônio Face de Homem, qualquer um tem que proteger a si mesmo, assim matá-la tem uma razão. Mas as 2 vezes que você impediu minha neta de conseguir um anel de espírito não vão ficar apenas por isso. Tang San estava tentando muito recuperar sua força e poder espiritual, enquanto levemente arrumava a caixa preta de um chi, 33,3 centímetros, comprimento em sua mão. Essa caixa preta não podia atirar apenas uma vez. Na caixa havia 48 flechas, assim ela podia atirar 3 vezes, mas a cada vez era preciso religar os elásticos. Na vida anterior de Tang San, essa caixa preta imperceptível era muito famosa. Ela tinha um nome que todo mundo conhecia bem, a besta divina Zuji. A caixa preta retangular tinha 16 buracos em um lado e ela podia atirar simultaneamente 16 flechas de besta sem caudas. Dentro de 50 metros, ele podia perfurar ouro e pedras, extremamente potentes. No passado, a seita Tang uma vez irritou outro clã. Quando eles enviaram pessoas até o clã deles para lutar, nem mesmo os estudantes da seita interna saíram. Com apenas uma centena de estudantes da seita externa cada um segurando uma besta divina Zuji, eles facilmente massacraram todos os inimigos, não deixando ninguém vivo. Após isso, o nome da besta divina Zuji se tornou conhecido. Entre todas as armas ocultas do tipo mecanismo, outra além do Lótus da Fúria do Buda Tang, da agulha chuva torrencial sob a flor de pêssego, das penas da cauda do pavão e outras armas raras, a besta divina Zuji na mão de Tang San era a mais forte. É claro que Tang San sabia que a besta divina Zuji não era o suficiente para ameaçar o Duque Dragão ou a Vovó Serpente, mas isso não era algo que Meng Yiran poderia bloquear. Ele já havia pensado em tudo. Se eles quisessem pressioná-lo muito, ele sempre poderia usar essa arma oculta para puxar alguém junto com ele. Quais são as 2 opções que vocês me dão, anciãos? Tang San perguntou indiferentemente. A besta divina Zuji em suas mãos já estava quase pronta. Ele só tinha que prolongar a conversa por alguns momentos antes que ele tivesse a chance de lutar antes de morrer. Para não dizer que ele ainda tinha um monte de outras armas ocultas com ele. Se eles quisessem matá-lo, isso não seria fácil. Meng Shu disse. Minhas opções para você são bem simples. A primeira opção é você se juntar à nossa família e se tornar um membro da nossa família. Como você será um membro da nossa família? O fato de você ter impedido a Yiran de obter um anel de espírito e desperdiçado o anel de espírito dessa preciosa aranha demônio Face de Homem será perdoado. Se juntar à família? Isso soava simples, mas se ele realmente se juntasse, então isso seria um compromisso para a vida toda. Para qualquer mestre dos espíritos, a partir do momento em que eles se juntassem a uma família, eles jamais poderiam traí-la. Eles tinham que se tornar parte da família. Tudo que eles fizerem após isso em suas vidas será restringido por essa família. É claro que mestres dos espíritos que se juntavam a grandes famílias eram tratados muito bem. Havia exceções, é claro, mas a pré-condição era que você tinha que ser poderoso até certo ponto. Com a atual condição de Tang San, se ele se juntasse a uma família, então ele seria para sempre uma pessoa dessa família. Meng Shu gostava do talento de Tang San. Prodígios como Tang San eram muito raros. Tang San balançou sua cabeça. Desculpe-me, ancião. Eu estou acostumado a ser livre. Eu não gosto de ser restringido. E há uma parte do que você disse que está incorreta. Embora a aranha demônio Face de Homem tenha sido morta por mim, seu anel de espírito não será desperdiçado. Se não fosse por vocês terem aparecido, eu talvez já tivesse começado a absorver o anel. O que? A vovó serpente Xiao Tian Xiang gritou alarmada,
Seu olhar para Tang San imediatamente se tornou estranho. Ao mesmo tempo silenciosamente usando sua mão para tocar seu marido uma vez. O inigualável dragão serpente já estavam juntos há várias décadas. Meng Shu naturalmente entendia o que sua esposa queria dizer. Tang San, certamente você também entende que se não tiver minha aprovação, será impossível você absorver o anel de espírito dessa aranha demônio face de homem. Meng Shu falou indiferentemente. Embora seu tom não variou muito, a intenção assassina vagamente revelada ainda aumentou grandemente a pressão sobre Tang San. Tang San disse. Se for assim, o anel de espírito dessa aranha demônio face de homem realmente será desperdiçado. Meng Shu disse. Para nós, tal anel de espírito tão bom, mesmo se for desperdiçado, nós ainda não podemos facilmente ceder para um estranho absorver. Entre os mestres dos espíritos isso por si só é um tipo de regra não escrita. Se você se juntar ao meu clã, eu não apenas permitirei que você absorva esse anel de espírito, mas também poderei proteger você. O que você acha? Com a posição do Duque Dragão, convidando Tang San 2 vezes em sucessão já podia ser considerada uma boa disposição, ele e a vovó serpente haviam realmente sido impressionados pelo talento de Tang San. Afinal essa criança por enquanto ainda era jovem, as perspectivas de seu futuro eram basicamente imensuráveis. Tang San repentinamente falou. Eu me juntar à sua família ainda não é impossível, mas vocês precisam me prometer uma coisa. As sobrancelhas de Meng Shu se franziram. Que condições você está qualificado para nos impor no momento? Xiao Tianxiang mais uma vez tocou seu marido, se esforçando para dizer. Que condições? Digas. Nos olhos de Tang San uma expressão triste surgiu. Previamente nós cruzamos com uma besta espiritual formidável, ela capturou minha companheira. Se os 2 senhores forem capazes de me ajudar a recuperar minha companheira, eu prometo me juntar ao seu clã. Se minha amiga estiver morta, então eu peço aos 2 senhores que me ajudem a obter vingança. Apenas matar uma besta espiritual? Meng Shu olhou um pouco surpreso para Tang San. A mente de Xiao Tianxiang era um pouco mais cuidadosa que a de seu marido. Zhao Wuji não estava junto de vocês? Não me diga que ele também não foi capaz de parar essa besta espiritual? Tang San assentiu. Meng Shu bufou desdenhosamente. Zhao Wuji sendo incapaz de derrotá-la não significa que eu também não serei capaz. Deixando de lado nós juntos, nessa grande floresta Estrela Dou, existe algum tipo de besta espiritual capaz de luta contra nós? Tang San, que tipo de besta espiritual era essa? Tang San apressadamente disse. Era um macaco titã gigante. Ele aproximadamente acima dos 10.000 anos. Meng Shu era o mestre dos espíritos do nível mais alto que ele já havia conhecido. Se ele concordasse em agir para salvar Xiao Wu, então naturalmente seria muito mais fácil do que ele salvá-la. Como Tang San podia concordar em deixar uma oportunidade como essa escapar? Mas quando o marido e esposa do inigualável dragão serpente ouviram as 3 palavras, macaco titã gigante, os 2 simultaneamente ficaram tensos. O forte desdém nos olhos de Meng Shu desapareceu. Com uma expressão um tanto sem graça, Xiao Tianxiang franziu as sobrancelhas ainda mais, balançando sua cabeça com um suspiro, suas palavras deixando Tang San extremamente desapontado. Isso é impossível para nós. Com a força dos 2 senhores, não me diga que ainda é impossível lidar com aquele macaco titã gigante? Tang San apressadamente disse. Meng Shu replicou. O que você entende? O macaco titã gigante é um tipo diferente de ancestral grande força, deixando de lado nós. Até mesmo um título Doulu não se atreveria a falar em obter vitória. Ainda mais de acordo com o que eu sei, nessa grande floresta Estrela Dou há apenas um macaco titã gigante. A idade de sua cultivação não pode ser tão simples quanto apenas 10.000 anos. Até hoje ela já deve ter ultrapassado pelo menos 60.000 anos de cultivação. Ele realmente é o senhor dessa floresta. Além do mais, o macaco titã gigante ainda tem um irmão mais velho muito mais assustador. A menos que os títulos Doulu de ambos os impérios estivessem reunidos aqui, quem se atreveria a falar sobre matá-los? Xiao Tianxiang disse para Meng Shu. Velho excêntrico, nós também devemos ir imediatamente. Eu não esperava que o macaco titã gigante fosse aparecer nos arredores da floresta agora. Isso pode não ser um bom sinal. Porém, parecesse que seu humor não está ruim, sem nem mesmo massacrar os mestres dos espíritos. De outra forma, Tang San, essa criança, também não poderia estar vivo diante de nós. O inigualável dragão serpente claramente entendia essa grande floresta Estrela Dou ainda melhor que Zhao Wuji. Tang San também sabia que com seu status era basicamente impossível enganá-los. Mas as palavras de Meng Shu também fizeram era se aproximar do desespero. Sua estimativa do macaco titã gigante era bem alta. Mas ouvindo o que Meng Shu sabia, sua estimativa ainda era insuficiente. Aquele macaco titã gigante comparado à sua imaginação era ainda mais formidável. Além disso, inesperadamente ainda tinha um irmão que era comparativamente mais difícil de lidar, requerendo a presença de todos os títulos Doulu para conseguir matá-los. Como isso poderia não ser o mesmo que dar a Xiao Wu uma sentença de morte? No momento Tang San não entendia por que tal besta espiritual formidável iria inesperadamente surgir nos arredores da grande floresta Estrela Dou. Em relação a ele ser incapaz de lidar com um macaco titã gigante, o Duque Dragão Meng Shu parecia um pouco ressentido. Criança, não culpe o macaco titã gigante para fazer piada de mim.
Eu não tenho tempo para perder com você. Se você se juntar à minha família, eu vou te ajudar a absorver esse anel de espírito. De outra forma, você só pode escolher a segunda opção, deixar para trás um braço como compensação para minha neta e você poderá ir. Tang San ficou sóbrio de seu desânimo, erguendo sua cabeça na direção do marido e esposa do inigualável dragão serpente. Ele sabia muito bem que a diferença entre ele e o outro lado era realmente muito grande, mesmo sem falar da experiência do outro lado. Mas nesse mesmo momento a teimosia já havia se elevado em seu coração. Ele também não estava com vontade de se comprometer nesse ponto. Lentamente erguendo a besta divina Zuji. Desde que vocês não podem me ajudar a realizar meu desejo de trazer Xiao Wu de volta, eu naturalmente também não posso me juntar ao seu clã. Se você quer meu braço, então venha pegá-lo. Embora ele não tivesse recuperado seu poder espiritual, Tang San já havia recuperado um pouco de força física. Pelo menos acionar uma arma oculta do tipo mecanismo não era problema. Meng Shu não esperava que um grão-mestre espiritual inferior se atreveria a desobedecê-lo. A bengala de cabeça de dragão em sua mão bateu no chão, emitindo um estrondo como um terremoto. Se Tang San não estivesse se apoiando suas costas em uma árvore, talvez ele tivesse diretamente colapsado por causa do poderoso poder espiritual. Desde que você quer morrer, eu vou deixar você realizar isso. Os olhos de Meng Shu estavam cheios de intenção assassina. Desde que tal jovem tão talentoso não podia ser útil para ele, então também não era necessário que ele continuasse nesse mundo. No momento em que o Duque Dragão estava se preparando para lançar seu ataque, repentinamente uma grave voz rouca ecoou. Senhor Duque Dragão, não seja tão rígido. Uma fila de silhuetas rapidamente chegou. Na dianteira estava precisamente o imóvel rei brilhante Zhao Wuji. Atrás de Zhao Wuji, os estudantes da Shrek rapidamente chegaram. Cada um deles parecia um pouco cansado. Para procurar pelos rastros de Tang San, eles ainda não haviam descansado. Previamente o rígido grito da aranha demônio face de homem que havia atraído os perseguidores marido e esposa do inigualável dragão serpente nos arredores também lhes deu uma direção. Mas como eles estavam muito longe, eles não puderam diretamente encontrá-lo. A bengala do Duque Dragão batendo no chão finalmente mais uma vez lhes mostrou o caminho e Zhao Wuji levou o grupo a rapidamente avançar. Vendo seus companheiros chegaram, a mente de Tang San imediatamente relaxou um pouco. Em um momento seu corpo quase caiu. Felizmente Dai Mubai rapidamente chegou ao seu lado, no momento certo para evitar que ele caísse. Na luta contra o macaco titã gigante os ferimentos de Tang San não haviam sido leves. Embora ele tivesse comido a salsicha de recuperação, ele ainda não havia se curado completamente, somando ao consumo da jornada apressada. Assim como a batalha de inteligência e bravura quando lidando com a aranha demônio face de homem, era possível dizer que seu poder espiritual e força física haviam sido completamente drenados. Se não fosse pelo suporte da sua força de vontade, ele talvez já tivesse colapsado há muito tempo. Oscar também correu apressadamente até ele, diretamente dando a Tang San 2 salsichas frescas para comer. O calor das salsichas de recuperação se espalhando no peito e no estômago, Tang San imediatamente se sentiu muito mais confortável. Junto de Oscar ter avançado para o nível de ancião espiritual, o efeito da sua salsicha de recuperação também aumentou um pouco. Embora com essas duas em seu estômago a recuperação do poder espiritual não aumentou, em relação à recuperação de força física o suporte, no entanto, era muito maior do que com apenas um. Vendo Zhao Wuji aparecer, a expressão facial do Duque Dragão Meng Shu não se alterou completamente. O par de marido e esposa do inigualável dragão serpente estavam ambos ali. Naturalmente eles não iriam temer Zhao Wuji sozinho. Vendo a bengala de cabeça de dragão na mão de Meng Shu, Zhao Wuji também estava lamentando secretamente. Especialmente aqueles 8 anéis de espírito tiveram um efeito muito chocante nele. Anteriormente ele havia usado o avatar espiritual uma vez. No momento ele só tinha 50% de seu poder toral. Deixando de lado Meng Shu, mesmo se fosse apenas a vovó serpente Xiao Tian Xiang ele ainda seria incapaz de lidar com ela. Esse deve ser o Senhor Duque Dragão? É uma honra para o Zhao Wuji da geração Júnior te conhecer. O que é chamado de, uma mão estendida não irá golpear uma face sorridente, Meng Shu encarou Zhao Wuji. Imóvel rei brilhante, não há necessidade para ficar de cerimônia. Você não ensinou seu discípulo que ninguém intimida nossa família Meng? Não contente com a serpente com crista cauda de fênix, seu discípulo também matou a aranha demônio face de homem, presa da minha neta. Você não devia me dar uma explicação? Zhao Wuji disse. Senhor, eu vejo que ocorreu um engano. Além do mais, apesar de eu ser o professor dessas crianças, Tang San não pode ser considerado meu discípulo, seu mestre é outra pessoa, eu não me atrevo a tomar os créditos. Meng Shu olhou sem reação por um momento, em seu coração tremendo secretamente. Pensando consigo mesmo, a força daquele jovem chamado Tang San é tão surpreendente. Então seu mestre não será. Zhao Wuji estava um pouco astuto. Imediatamente vendo a expressão hesitante na face de Meng Shu, dizendo rapidamente. Senhor Duque Dragão, seria possível nós conversamos ali do lado? As sobrancelhas de Meng Shu se franziram rapidamente. Mas ele ainda assentiu uma vez. No momento ele tinha a vantagem esmagadora. Naturalmente ele não temia nenhuma armadilha da parte de Zhao Wuji. A bengala cabeça de dragão tocou o chão, já o carregando por 20 metros de distância.
Zhao Wuji apressadamente o seguiu, dizendo alguma coisa para o Duque Dragão em voz baixa. Apenas no início a face de Meng Shu mostrou uma expressão extremamente surpresa. Gradualmente, suas feições começaram a parecer um pouco distorcidas. A expressão de Zhao Wuji, ao contrário, estava muito serena e polida. Em um momento os dois já haviam terminado sua conversa. Meng Shu andou de volta até sua esposa e neta, dizendo várias sentenças para a vovó serpente em voz baixa. A vovó serpente mostrou uma expressão igualmente surpresa. Quando os olhares do par de marido e mulher mais uma vez se moveu para Tang San, eles já estavam um pouco diferentes. Mas tudo isso naturalmente também foi percebido pelos olhos de Tang San. O que o professor Zhao disse para eles? Ele disse a eles que ele era o discípulo do grande mestre? Mas embora o grande mestre tivesse bastante conhecimento sobre os espíritos, seu próprio poder não era extraordinário, parecendo insuficiente para intimidar o inigualável dragão serpente. Como esperado, Meng Shu disse. Então ele é o discípulo do grande mestre. Eu não esperava que a teoria do grande mestre finalmente teria uma chance de se provar verdadeira. Hoje, por conta do grande mestre, eu vou deixar você passar um vez. Porém, lembre-se, criança, se algo similar acontecer novamente, eu não vou me importar com quem quer que seja o seu mestre. Nós estamos indo. Terminando de falar, ele se virou pronto para ir. Vovô. Meng Yiran olhou para seu avô e avó prontos para ir, imediatamente preocupada. Vovô, ele roubou minhas bestas espiritual 2 vezes, você vai deixar isso assim? Meng Shu um tanto impotentemente olhou para sua neta, dizendo. Então o que você quer ainda? O vovô é tão velho. Nós não podemos deixar o velho tomar vantagem injusta dos jovens. É melhor deixar isso assim. Meng Yiran obstinadamente olhou para seu avô. Não, eu não posso deixar ficar assim. Se eu não puder tê-lo, então eu com certeza não posso deixá-lo tê-lo. Desde que você não está a fim de agir por mim, então eu vou fazer isso por mim mesma. Tang San, se você for um home, tenha outra disputa contra mim. Tang San franziu a sobrancelha. Você ainda quer competir contra mim? Você esqueceu que você já perdeu para mim uma vez? A salsicha do Oscar era de fato especial? Em um curto período de tempo, o poder espiritual de Tang San já havia se recuperado em 10 décimos. Sua força física também havia se recuperado mais substancialmente. Sua expressão já havia se tornado muito melhor. Meng Yiran assentiu firmemente. Sim, eu tenho que lutar contra você novamente. Não pense que por você ter ganhado da última vez você poderá me derrotar de novo. Eu também não irei tomar vantagem da sua atual falta de poder espiritual. Nós vamos lutar de outra forma. Você roubou minhas bestas espirituais 2 vezes. Assim o conteúdo dessa disputa deve ser decidido por mim. Tang San respirou fundo, sentindo que sua condição interna já havia melhorado grandemente. Ele sem pressa caminhou para frente. Qual é a aposta? Se fosse apenas Meng Yiran, ele tinha uma grande certeza de que embora seu poder espiritual estivesse esgotado, ele ainda podia usar armas ocultas para lutar contra ela. A besta divina Zuji em sua mão já era um mecanismo de alto nível. Embora ele soubesse que agora após seu compromisso com o inigualável dragão serpente ele não pudesse matar Meng Yiran, ele ainda podia contar com as armas ocultas de várias formas para ser capaz de privar Meng Yiran de sua capacidade de lutar. Meng Yiran olhou odiosamente para Tang San, dizendo. Se eu ganhar, você não poderá absorver o anel de espírito dessa aranha demônio face de homem. Se você ganhar, ela naturalmente será sua. Em relação ao anel de espírito da aranha demônio face de homem, poderia ser dito que Tang San estava determinado a vencer. Apenas por obtê-lo ele seria capaz de recuperar sua força física rapidamente para procurar por Xiao Wu. Certo, no que nós vamos competir? O marido e esposa do inigualável dragão serpente não estavam com pressa de ir, ficando ao lado sem interromper, dando suporte para sua neta. Os dois marido e mulher ocasionalmente murmuravam algumas poucas sentenças de conteúdo desconhecido. Do lado da academia Shrek, Zhao Wuji franziu suas sobrancelhas. Ele não havia pensado que dessa vez Meng Yiran seria um novo galho nascido do nó ao quadrado. Para fazer o Duque Dragão deixar Tang San escapar, ele já havia contado alguns segredos a Meng Shu. De outra forma, com a tirania do inigualável dragão serpente, como eles poderiam ir embora tão facilmente? Meng Yiran estava para falar quando previamente ao lado de Tang San, Oscar se apressou para falar. Espere um minuto, isso é injusto. Todo mundo olhou para Oscar. Oscar vagou até o lado de Tang San, falando francamente com segurança. Essa aranha demônio face de homem foi claramente morta por Tang San. Mesmo se você previamente a machucou, ainda só pode ser considerado como uma pessoa matando a metade. No momento também é apenas o Tang San que pode absorver esse anel de espírito. Essa aposta sua claramente é injusta. Um ar sinistro brilhou nos olhos de Meng Yiran. Então o que você quer? Oscar sorriu sombriamente, dizendo. Não é o que eu quero. Se você perder, você naturalmente não pode obstruir Tang San absorver esse anel de espírito. Simultaneamente você não devia também pagar um pouco? O que nós pedimos não é muito. Nesse momento você só vai precisar beijar o Tang San uma vez. Pequeno Ao. Zhao Wuji resmungou. Ele não queria que o inigualável dragão serpente ficasse furioso mais uma vez. Mas o que surpreendeu Zhao Wuji foi que o Duque Dragão Meng Shu repentinamente falou. Bom, isso está decidido. Pessoas jovens devem sempre ter um pouco de paixão.
Enquanto falava, a face desse Duque Dragão pela primeira vez revelou uma expressão sorridente e a face da vovó serpente ao seu lado corou levemente. Oscar não tinha ideia de que essa proposta dele fez o inigualável dragão serpente diante dele se lembrar de uma cena de sua juventude. Naquele tempo, quando o Duque Dragão Meng Shu encontrou a vovó serpente Xiao Tianxiang pela primeira vez, foi com uma aposta que ele ganhou a companhia de Xiao Tianxiang. Pelo menos no final, andando juntos eles admitidamente ainda tiveram todos os tipos de sortes. Mas originalmente fazer aquela aposta foi uma parte crucial. Naquele tempo as condições que Meng Shu propôs foram inesperadamente exatamente as mesmas que Oscar havia acabado de falar. Aos olhos do Duque Dragão e da vovó serpente, embora a aparência de Tang San fosse um tanto comum, muito longe de ser capaz de se comparar com Dai Mubai, ambos seus talentos e o que Zhao Wuji havia acabado de dizer a Meng Shu, fizeram seus olhares extremamente favoráveis para essa criança. Em relação ao futuro de sua neta, esses velhos marido e esposa já haviam planejado adequadamente com antecedência. Eles também queriam ver, sob esse tipo de circunstâncias, se Tang San seria ou não capaz de mais uma vez derrotar sua neta. Em relação à decisão de seu avô, Meng Yiran não pode evitar ficar um tanto surpresa, mas ela não recusou, desde que ela tinha confiança absoluta no método de luta que ela estava para propor. Tang San só estava impaciente para obter o anel de espírito e não preocupado com outros assuntos. De qualquer forma essa aposta não era nenhuma ameaça para ele. Levantando sua mão na direção de Meng Yiran ele fez um gesto convidativo. Resolutamente olhando para Tang San, Meng Yiran apenas levantou sua mão direita, em seu pulso sem falhar um anel de jade branco ceboso ao cubo cintilando com um brilho leve. Num flash de luz uma longa bolsa de pano já havia aparecido em sua mão. Claramente aquele anel também era uma ferramenta espiritual. O comprimento da bolsa de pano era de aproximadamente 2 xi elevado a 4, sua largura era de aproximadamente meio xi. Meng Yiran separou suas mãos. O pano já estava partido em suas partes e quando ela virou o pano, todo mundo claramente viu que nas tiras de pano estavam presas várias lâminas curtas de forma e tamanho idênticos. Faltavam protetores de mão às lâminas curtas. Para o olhar profissional de Tang San, essas eram claramente facas de atirar. Porém essas facas de atirar nas mãos de Meng Yiran eram um tanto simples e cruas. Exceto por 2 ranhuras, elas não tinham nenhuma característica especial. Os pegadores tinham aproximadamente 3 cum elevado a 5, as lâminas 5 cum. O material era muito bom, cintilando com uma leve luz. Aqui eu tenho 36 facas atravessadoras de espírito elevado a 6. Eu e você teremos cada um 18. Mais tarde meu avô irá balançar uma árvore a 20 metros de distância, fazendo as folhas caírem. Você e eu vamos agir ao mesmo tempo, jogando as facas atravessadoras de espírito. Aquele que atravessar mais folhas de árvore ganha. Mas não importa quantas folhas sejam atingidas, a faca atravessadora de espírito no final deve ser cravada no tronco da árvore. Facas atravessadoras de espírito que não acertarem a árvore não contarão do resultado final. Meng Yiran confiantemente declarou seu método de competição. Após ela terminar de falar a última sentença, ela descobriu que o grupo da Academia Shrek diante dela havia se tornado um pouco estranho. O imóvel rei brilhante a encarava com os olhos arregalados, piscando incessantemente. As 2 pupilas dos olhos cruéis do tigre branco de olhos cruéis Dai Mubai atualmente momentaneamente se tornaram uma única pupila. Oscar usou sua mão para cobrir sua boca escancarada. Ma Hongijun cambaleou, quase caindo no chão. O frio na bela face da fria como gelo Zhu Zuqin recuou, deixando apenas uma expressão atordoada. Ning Hongrong gargalhou, rindo alto. Mas Tang San face a face com Meng Yiran, em sua face havia uma expressão como um sorriso ainda assim sem sorrir. Desde que Xiao Wu havia sido capturada pelo macaco titã gigante, esse ainda era a primeira vez que sua expressão relaxou, até mesmo virando seu pulso, retornando a besta divina Zuji para o 24 pontes ao luar, em sua cintura. Vocês são todos idiotas, ou não se atrevem a aceitar o desafio? Meng Yiran vendo as expressões de todo mundo do lado da Academia Shrek, que pareciam que estavam zombando dela, imediatamente disse furiosamente para seu oponente. Oscar usou sua mão para fechar sua boca escancarada, resistindo às risadas, dizendo: como nós não poderíamos aceitar o desafio? Seu método de competição é muito bom, realmente muito bom. No momento ele já estava pensando sobre onde em Tang San ele devia fazer Meng Yiran beijar. Comparando armas ocultas com um discípulo da seita Tang era de fato muito bom. Agora até a face de Zhao Wuji mostrava uma expressão sorridente. Meng Yiran naturalmente não sabia o que todo mundo estava pensando, olhando para Tang San. Você não está descansado de novo, você não pode dizer que eu estou te intimidando. Tang San naturalmente não era tão astuto quanto Oscar, desamparadamente balançando a cabeça, dizendo: está bom contando que mais tarde você não diga que eu intimidei você. Podemos começar? Se a disputa fosse alguma outra coisa, Tang San talvez realmente precisasse se recuperar por mais um momento. Mas Meng Yiran estava propondo comparar armas ocultas com ele que havia cultivado o conhecimento secreto das armas ocultas da seita Tang e herdado técnicas desde a infância. Deixando de lado o poder espiritual que ele já havia recuperado um pouco, mesmo se ele atualmente não tivesse nenhum traço de poder espiritual, Tang San ainda poderia acreditar que não havia nenhuma forma dele perder para Meng Yiran.
Meng Yiran jogou uma das bolsas de tecido em suas mãos para Tang San. Atualmente ela estava transbordando de confiança. Apontando para uma grande árvore a aproximadamente 20 metros de distância, dizendo: Nós vamos usar aquela como alvo. Tang San lançou um olhar para aquela árvore, dizendo: Certo. Os pegadores das facas atravessadoras de espírito na bolsa de pano na mão de Meng Yiran estavam todas presas com laços de seda vermelhos. As nas mãos de Tang San estavam todas amarradas com seda azul. Não havia perigo de misturá-las. Meng Yiran não pode ver as expressões dos estudantes da Academia Shrek. Mas como Meng Shu e sua esposa não podiam ver claramente. Mas o que eles não compreendiam em seus corações era o porquê dessas pessoas da Academia Shrek agirem como se já tivesse certeza da vitória. Meng Yiran desde a infância gostava de todos os tipos de armas, especialmente armas curtas. Essas 36 facas atravessadoras de espírito, o Duque Dragão Meng Shu havia após cuidadoso planejamento especialmente encontrado alguém para fazê-las para ela. Meng Yiran gosta extremamente dessas facas de atirar, praticando frequentemente. Dentro de 30 metros ela podia acertar um alvo 100% das vezes. É claro, ela só era capaz de jogar 18 facas em um curto período de tempo. Restrições propostas por ela para o desafio estavam exatamente no seu limite. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.